O pianista Marcelo Brattke está levando a música de compositores brasileiros mundo afora. Ele já ganhou prêmio na Itália, Alemanha e Inglaterra. O seu álbum mais recente, com a obra do carioca Ernesto Nazaré, foi eleito por grandes críticos musicais do Reino Unido como uma das melhores gravações de música erudita de todos os tempos. O CD Ernesto Nazaré Solo, Piano Works, foi eleito pelo jornal britânico The Daily Telegraph como uma das 168 melhores gravações de música erudita de todos os tempos. Como você recebeu essa notícia? Eu recebi com muita alegria, logicamente, me senti muito honrado de ter sido selecionado entre os meus ídolos, como, por exemplo, Glenn Gould, com a gravação das variações Goldberg-Bach, a Jacqueline Dupré, com a gravação histórica que ela fez do concerto de violoncelo de Elgar. Todo o meu espectro de grandes ídolos, de repente eu estou entre eles, foi uma das grandes honras da minha vida profissional, sem dúvida. Para uma lista dessa, eleita pelos maiores críticos do Reino Unido e os dois únicos brasileiros. Eu, como intérprete, Ernesto Nazaré como compositor, eu toco o Ernesto Nazaré em todos os meus concertos fora do Brasil. O sucesso é imediato. Ninguém conhece, para falar a verdade. É uma novidade. Eu toquei na Sérvia, no Japão, na Coreia, no Carnegie Hall, em Nova York, na Alemanha, mas ele é sempre muito bem recebido. É incrível, porque o Ernesto Nazaré, ele foi o primeiro compositor a realmente fazer uma fusão entre a música de tradição europeia e a música afro-brasileira, que eram dois universos totalmente separados no Brasil. Você, inclusive, tocou Ernesto Nazaré com a Camerata. Eu achei que fosse interessante eu passar para jovens aquilo que eu aprendi através da maneira com que eu aprendi música, que foi uma maneira um pouco anti-acadêmica, porque eu nasci com problema de visão, enxergava muito mal, e só aos 44 anos que eu passei realmente a enxergar. Eu passei a ter 100% de visão num dos olhos e 10% no outro, mas eu nasci com 7% de visão num dos olhos e 2% no outro. Então eu resolvi fundar uma camerata que chama-se Camerata Brasil, que é uma camerata que profissionaliza jovens músicos, e a gente já está no 7º ano, fizemos mais de 250 concertos. No final do ano passado, você teve um projeto aí também de celebração ao centenário de Dorival Caymmi. O meu avô, Oswaldo Brattke, ele ficou muito amigo do Dori Caymmi, filho do Dorival Caymmi. E eu pedi para o Dori para ele escrever os arranjos e que foram a estrutura do nosso projeto, que foi levado para 36 cidades do Brasil. E foi muito interessante, porque, por exemplo, eu faço concertos didáticos, né? Eu percebi que muitos jovens, assim, de 16 anos, que frequentavam os concertos didáticos em Aracaju, no Recife e tudo mais, nunca tinham ouvido falar em Dorival Caymmi. Você imagina? Olha, não pode, né? Então, eu acho muito legal, quanto mais projetos como esse, melhor, para divulgar os grandes clássicos da música popular brasileira. E os seus novos projetos envolvem quais compositores? Olha, eu realmente estou viciado em música brasileira. Eu tenho um projeto chamado Villa Lobos Worldwide, que é um projeto de divulgação da obra de Villa Lobos, no qual eu estou gravando a obra inteira em 8 CDs com distribuição em 50 países. E agora eu vou mergulhar num documentário para televisão sobre Villa Lobos, que é um projeto também muito interessante. Então, realmente, a minha bandeira é levar Villa Lobos para os meus concertos fora do Brasil e no Brasil também. E agora as nossas dicas culturais de todo domingo. A gente vai ter a participação do Thiago Petit, mas vou falar para o Cunha Júnior começar, que o Cunha já está todo preparado aí. O que você trouxe para a gente, Cunha? Aliás, tem a ver com o Thiago, com o disco do Thiago, com o que o Thiago estava falando agora para você na entrevista, porque é o Elvis Presley, né? É verdade, onde tudo começou. Verdade. O rock começou com a liberdade que tinha na época, aliás, que era uma transgressão. Imagina nos anos 50... ser um Elvis Presley, se movimentar como Elvis Presley, como os negros se movimentavam e que a plateia branca não assimilava. O grande legado, acho que, do Elvis foi isso, foi captar
uma coisa que acontecia na volta, mas que não era assimilada pelo público branco, dominante. Exato. Né? E ele traduziu isso e conseguiu, inclusive, depois apresentar e levar os músicos negros, os rock and rollers negros para o primeiro plano. Né? Esse é um documentário de 1970, na verdade. Entre o Elvis revolucionário e o Elvis decadente, vamos dizer assim, de 1977, quando ele já estava muito gordo e com problemas de tomar muitas... Não era drogas, era barbitúricos, ele tomava muita pílulas, etc. e tal. Esse foi um show da volta dele em 1970, porque até 1968, 69 ele fazia muitos filmes em Hollywood. Nós estamos vendo aí uma das imagens que tem nesse documentário, que é um ensaio dele. Esse é o ensaio, não é o show propriamente dito, mas o ensaio é muito legal. Vamos ver um trechinho. É muito legal nesse documentário porque, além das apresentações dele, o envolvimento dele com as fãs, tem o envolvimento dele com os músicos, as brincadeiras dele, enfim, tem muito bastidores para a gente conhecer um pouco mais do Elvis nessa época, que era considerado o auge e era um documentário que estava sumido. Tinha saído em DVD, mas tinha sumido e agora voltou em Blu-ray. Tiago, a minha dica é um filme que se chama Mommy, do Xavier Dolan, que é um diretor muito jovem, sensacional, canadense, um filme incrível, interessantíssimo, filmado de um jeito inusitado. A tela pequena, quadrada, uma tela quadrada, né? diminuída. Fiquei até pensando se isso tinha tipo a ver Homem um das pouco... Multidões, com o Marcelo Gomes. E me lembrou muito até a Instagram. estética do Instagram, exatamente. E me pareceu muito interessante. É um diretor que eu venho acompanhando, acho que desde o primeiro filme dele. Que é o... Eu Matei Minha Mãe. Esse eu vi também. Esse eu não vi ainda. E ele é um diretor muito jovem, muito intrigante, porque ele tem muito talento. Às vezes eu acho ele meio copião de outros diretores, mas ele tem uma certa legitimidade nas coisas que ele faz. Então ele me interessa muito, assim. Enquanto diretor, eu acho ele muito intrigante, de fato, assim. E acho esse filme talvez o melhor filme dele, o Mommy, que a gente está assistindo uns trechinhos aí. Ele tem 25 anos só. Mas o primeiro filme que ele fez, ele era adolescente. Ele era adolescente. O primeiro roteiro dele ele tinha 16 anos de 16 idade. anos. Foi filmar aos 19. Aí eu detesto as pessoas que fazem tudo muito cedo e eu não fiz com 16. Aí eu fico assim depois, poxa, tô super atrasada, que coisa. Legal. Boa dica. Acabou? Quer falar mais alguma coisa? Sim, é isso. Minha dica é o seguinte, para quem não conseguiu ir na mostra do Dalí, porque tinha fila, ou porque... sei lá, basicamente porque tinha muita fila, né, no Tomiotaki. Na verdade, essa mostra do Dalí, que esteve no Rio de Janeiro, foi a mostra recordista absoluta de público em 25 anos de existência do CCBB lá no Rio. Eu perdi, se não me engano, eu não vou chutar um número porque eu tinha anotado e não sei onde eu parar a anotação, mas assim, uma coisa absurda, assim, acho que foi quase 1 milhão de pessoas, 900 e não sei quantas mil, coisa assim, realmente, né, arrasa quarteirão de verdade, né? E aí, aqui em São Paulo, a mostra terminou nesse domingo, hoje, e aí, quem não viu, mas olha só o que estava... Acho que ainda deve estar, não sei se todo mundo comprou todos, não sei, mas assim, estava à venda lá na livraria do Tomiotaki. Este pequeno livro, olha, é um livro realmente pequeno, ele é um pouquinho pesado, mas ele não é um livro grande. Existem outros livros grandes lá, enfim, para comprar, mas esse é o melhor custo-benefício de longe. Eu acho que custa R$80. E ele é um livro bem completo. Por favor, solta aí as ilustras para a gente ver, porque quando você vai ver uma exposição, uma mostra completa, né, de um artista onde tem muitas obras e tal, você fica muito curioso também para ver um pouco como foi feito aquilo, ou às vezes, como, né, no caso dessa mostra, que tinha muita gente, às vezes você não consegue parar o tempo suficiente naquela obra e, de repente, ver aquilo no contexto, juntar uma coisa com outra e tal. E aí esse livro é legal por causa disso, porque você consegue daí tanto ter noção de onde saíram certos elementos de algumas das pinturas, como ver a evolução também um pouco do pensamento, assim, sabe? De onde... Porque o Dalí ficou muito conhecido pelas coisas surrealistas, né? Acho que a obra mais famosa dele é o Relógio.
né? E que tinha uma coisa a ver também com Einstein, né? Do tempo, é relativo e tudo mais. Mas o Dalí tinha... Meu, a gente às vezes esquece, mas o Dalí participou do Cão Andaluz, que é um dos marcos do cinema, né? Fez com o Buñuel. Enfim, é isso. Minha dica, então, é esse livrinho aqui. Esse livrinho, livrão, que tem muita coisa dentro. Ó, vou mostrar mais uma vez a capa aqui, ó. Muito bacana. Bom, aqui, opa, sim, deu tempo. E o Metrópolis de hoje vai terminar com mais um setentão do rock. Tem bastante rock hoje no programa, né? O britânico Roderick David Stewart, o Rod Stewart, fez 70 anos no último sábado. O Rod Stewart começou a fazer sucesso na banda do super guitarrista Jeff Beck, saiu de lá para formar o Faces, ao lado do Ron Wood, que é o guitarrista dos Rolling Stones. E lá pelo meio dos anos 70, ele se lançou numa carreira solo, com uma levada mais pop, que foi muito bem sucedida. E, recentemente, ele voltou às paradas de sucesso, gravando clássicos da música norte-americana. Então, a gente vai encerrar o programa de hoje com uma dos maiores sucessos do Rod Stewart, que é a canção Do You Think I'm Sexy? Quem é que se lembra dessa história, hein? Pois é, o Rod Stewart foi condenado por plágio e o autor do processo foi ninguém menos que o Jorge Benjor. Agora, ouve bem, Ana, presta atenção que a melodia do refrão é bem parecida com o Taj Mahal, vamos combinar. Então, boa noite, uma boa semana a todos. Obrigada a vocês e até. Falou. Até.